tema ascensão conservadora em São Paulo é um tema instigante por vários motivos. Dentre eles, pelo fato de que ele concilia o interesse teórico com os interesses práticos. Não se trata, embora seja uma questão que não deixa de ser muito interessante discutir, não se trata de uma discussão esotérica, escolástica, mas sim algo que diz respeito à vida de todos nós e, em particular, aos rumos da cidade de São Paulo. Nós temos um paradoxo que, enquanto em todo o Brasil candidatos de esquerda se credenciam para vencer as eleições disputadas no segundo turno, e a lista é longa, basta pensar em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre. Aqui em São Paulo, nas últimas pesquisas, os candidatos do campo conservador têm mais de 50% das intenções de voto. Quando se leva em conta os votos válidos, perfazem uma assustadora maioria. Então, esse paradoxo, a debilidade da esquerda em São Paulo, não deixa de ser intrigante e, ao mesmo tempo, uma questão que demanda organização, reflexão e ação. Há muitas explicações para esse paradoxo. Nós sabemos que, historicamente, essa onda neoconservadora nasceu nos Estados Unidos junto com o neoliberalismo. As experiências neoliberais, que já haviam sido teorizadas pelos economistas, pelos filósofos, desde o pós-guerra, como uma espécie de contraposição ao receituário econômico e social do keynesianismo, esse receituário que foi implantado em caráter experimental na ditadura de Pinochet no Chile, conquistou poder político nos Estados Unidos por meio de uma associação que nós devemos levar em conta, pois ela não é muito diferente do que vemos no cenário atual paulistano. As ideias neoliberais, um ideário cujas consequências nós já experimentamos e, de certa forma, já sabemos qual é o resultado, se juntaram lá com um candidato saído de Hollywood, um ator, como se diz hoje, um artista, Ronald Reagan, que não era propriamente um político, mas antes um artista, com uma base eleitoral do conservadorismo religioso, do fundamentalismo cristão, que atingia todos os espectros do protestantismo à religião católica. É essa junção que deu força ao conservadorismo norte-americano e que colocou no poder
a burguesia financeira que trouxe uma nova modalidade de capitalismo, cujos resultados desaguaram na crise de 2007, que ainda persiste, da qual, em certa medida, também sofremos as consequências. O Brasil, neste século, após o fracasso do governo neoliberal de Fernando Henrique, consagrou nas urnas, em menor medida na prática governamental, uma espécie de distanciamento da política neoliberal. E vemos o sucesso desse afastamento do neoliberalismo em todos os governos da América do Sul que se postaram numa direção que privilegia o emprego, o crescimento, a distribuição de renda. Esse crescimento, essa distribuição de renda, eu diria que é a base da ideia de esquerda que legitima nessa eleição e em outras a esquerda tenha tanta ressonância no país. Mas não deixa também de ter um paradoxo de que São Paulo, um centro da esquerda brasileira, pelo menos no tanto a formação do quadro da reflexão, seja ainda, talvez, a última cidadela do neoliberalismo no país. Isso talvez se explique não só por esse paradoxo de que aqui é ainda onde reside o núcleo central da burguesia financeira, com seus tentáculos na mídia, com seus apoios partidários, esse neoliberalismo renitente de São Paulo tem também suas fontes na persistência de um conservadorismo que é característico da cidade, pelo menos depois da Revolução do 30. O trabalhismo nunca teve em São Paulo, mesmo antes do golpe de 64, uma forte disseminação. As origens do trabalhismo no Brasil passaram por uma associação entre gaúchos e cariocas. Em São Paulo sempre se postou em oposição a esse trabalhismo. Basta lembrar da figura nefasta do prefeito Ademar de Barros, de seu sucessor, Jânio Quadros. Na nova configuração surgida depois da redemocratização, depois do fim da ditadura militar, São Paulo, por um momento, ensaiou mudar a perspectiva, já que aqui emergiu um novo sindicalismo,
emergiu o movimento das diretas já, surgiu um partido que congregava centrais sindicais, movimentos sociais. Esse paradoxo persistente na cidade, esse embate entre as forças conservadoras e a representação das ideias da ação da esquerda, que teve momentos de alteração que indicam que essa situação nem sempre é recorrente. Basta lembrar da vitória de Luiz Erundina em 1900. Eu estava pensando aqui no ano 1988, e rompeu um pouco com essa situação persistente de sermos governados por políticos conservadores. Uma das bases disso sempre se atribuiu ao fato de que há em São Paulo, além da grande burguesia, uma extensa pequena burguesia embebida pelos valores do capitalismo selvagem brasileiro, nutrida de anticomunismo e que hoje se converteu em solo fértil do ressentimento social, que é a trincheira do medo dos que se assustam com a violência que eles mesmos causam e que se assustam também, sobretudo, com a ascensão social dos mais pobres. Para muitos, a ideia de que tem boas qualidades de vida passa por uma observação da desigualdade social. A pessoa se imagina que está bem quando está melhor do que o seu semelhante. O ideário capitalista fortalece essa visão de mundo e a ele devemos contrapor cada vez mais os ideais igualitários do socialismo. Esse anticomunismo se converteu em medo, em ressentimento social, é nutrido por uma imprensa conservadora que tende cada vez mais a tirar do debate público os intelectuais, as pessoas que têm opinião de esquerda, e que criou aí uma nova geração de articulistas de direita. São Paulo também é a sede de grandes grupos editoriais, um deles que foi, na época da abertura, um aliado dos movimentos progressistas e que hoje se tornou um bastião da extrema-direita. Esse paradoxo podemos encontrá-lo também aqui na USP, que jogou um papel tão importante na resistência ao regime militar. Basta lembrarmos
do número de professores, de estudantes e funcionários da USP que pegaram em armas contra o fechamento do regime depois do AI-5, que teve um papel preponderante na redemocratização. Foi aqui que o movimento estudantil renasceu, se fizeram as primeiras passeatas. Foi aqui que se iniciou movimentos que levaram à reorganização partidária. Foi aqui que se discutiu as ideias de uma campanha pelas diretas já. Um sociólogo da USP, que virou presidente, criou a expressão de que na redemocratização era preciso se livrar do entulho autoritário. Mas a USP não se livrou do seu entulho autoritário e ainda é regida por um regimento feito na época da ditadura. Nós temos aqui um reitor que governa com a polícia e que ameaça estudantes, professores e funcionários com processo. Nós temos na USP um verdadeiro estado de sítio. Esses paradoxos de São Paulo, o fato de que nós temos aqui uma centelha, um embrião do que pode ser novas formas de vida social, novas políticas econômicas, sociais, e ao mesmo tempo um renitente conservadorismo, tem a ver, em certa medida, com a própria sociabilidade da metrópole. Uma metrópole que se organiza como guetos, que isola os indivíduos, os grupos, as classes sociais, cuja desigualdade faz com que as pessoas interajam não com as outras pessoas, mas muitas vezes apenas com os artistas da TV, com os personagens da indústria cultural. Em suma, temos em São Paulo uma sociabilidade moldada pelo consumo e pela indústria cultural. A própria ausência de espaços geográficos de socialização, de espaços públicos, gera, e no caminho, quando vimos para cá, a ex-prefeita Luísa Erundina me lembrava que na universidade cada vez mais são raros eventos como esse, o debate, a discussão pública. Gera uma situação no qual a esfera pública, o espaço público, é cada vez mais restrito. Mas essa é uma situação que não é imutável. E a ação política é o caminho que nos permite modificá-lo.